Bem-vindo ao webinar sobre aspectos legais de uma startup. A nossa apresentação encontra-se estruturada em 3 partes. Na primeira parte, vamos ver os aspectos relacionados com a constituição de uma empresa. Na parte 2, vamos tratar de todas as tarefas e atividades que deverão ser realizadas logo após a constituição da empresa. Por fim, falaremos sobre os prazos e os impostos a pagar regularmente durante a vida da empresa. A primeira decisão a tomar antes de constituir uma empresa é se essa empresa será uma sociedade anónima ou uma sociedade por cotas. Neste slide, poderemos verificar quais as diferenças entre estas duas estruturas de sociedade. A primeira tarefa a realizar com vista à constituição de uma empresa é o pedido ao Registro Nacional das Pessoas Coletivas do Certificado de Admissibilidade. Este pedido pode ser feito online. O pedido do Certificado de Admissibilidade implica a indicação de 3 denominações pretendidas indicadas por ordem de preferência. Implica também a identificação completa e clara do requerente, ou seja, um dos futuros sócios da sociedade, a definição exata do objeto social da empresa e a indicação do conselho da sede social da empresa. O pedido será respondido no prazo de 5 dias úteis ou no prazo de 2 dias se o pedido for feito com caráter de urgência. Com o certificado de admissibilidade é atribuído um número de identificação fiscal provisório que se transformará em definitivo quando a sociedade for de facto constituída. Este certificado de admissibilidade tem um prazo. Obtido o certificado de admissibilidade, os sócios têm um prazo de 3 meses para proceder à constituição da sociedade. Para tal, deverão elaborar um contrato de constituição da sociedade e os estatutos da sociedade. Estes documentos contêm informação sobre a denominação da sociedade, o seu objeto social, a sede e o valor do capital social. Relativamente aos sócios, devem ser identificados os nomes completos, os números de contribuinte, o número do cartão de cidadão, o seu estado civil, o nome e número de contribuinte dos cônjuges e o regime de bens de casamento, bem como as moradas completas. Deverão ainda ser identificados o número de gerentes ou de administradores que farão a governação da sociedade. Relativamente aos gerentes, deverá ser indicado de forma clara e completa o seu nome, o número de contribuinte, o número de cartão de cidadão e a morada. O contrato de sociedade indica também qual a forma de vinculação da sociedade, ou seja, quem são os gerentes e como obrigam a sociedade. Por exemplo, quando em paralelo com a elaboração do contrato de sociedade, os sócios deverão proceder à abertura de uma conta bancária em nome da sociedade. Para tal, deverão levar o certificado de admissibilidade e outros documentos solicitados pelo banco, designadamente relativos à identificação dos gerentes. Esta abertura de conta deverá ser feita durante o prazo de 3 meses a contar do certificado de admissibilidade. Os sócios deverão então proceder à celebração do contrato de constituição da sociedade. Para tal, deverão apresentar o certificado de admissibilidade, os estatutos da sociedade e a presença de todos os sócios ou então de procuração para o efeito, juntamente com os seus documentos de identificação. A elaboração definitiva do contrato de constituição da sociedade deverá ser feita no prazo de 3 meses a contar do certificado de admissibilidade. Constituída a empresa, é necessário e obrigatório proceder ao seu registro na Conservatória do Registro Comercial. Para tal, é necessário apresentar o contrato de constituição da sociedade, devidamente assinado, os estatutos da sociedade. Este registro é assegurado, por norma, pela entidade que constitui a sociedade, como, por exemplo, pela empresa na hora ou então pelo advogado que procedeu à constituição da sociedade.
Com este registro, é gerado um documento vulgarmente conhecido como certidão permanente ou certidão do registro comercial, juntamente com um código de acesso que permite obter esta certidão online. A certidão permanente é uma espécie de um bilhete de identidade da sociedade. Tem um prazo de validade e deve ser, por isso, renovado periodicamente. Depois de constituída a empresa, há que cumprir uma série de tarefas ou requisitos, alguns dos quais com prazos. Não esquecer de solicitar a senha de acesso ao portal das finanças, verificar e obter o número de identificação da Segurança Social da sociedade, regularizar a conta bancária por forma a poder movimentá-la, dar o início de atividade nas finanças, comprar um livro de atas, inscrever a sociedade e os seus órgãos sociais na Segurança Social e solicitar acesso à Segurança Social direta online. Relativamente ao início da atividade nas finanças, o prazo é de 15 dias após a data da constituição da sociedade. Esta tarefa é realizada online no portal das finanças e deverá ser realizada pelo contabilista certificado. Para a realização desta tarefa é preciso ter já a password de acesso da empresa ao portal das finanças. No processo de início de atividade, deverá ser indicado o enquadramento da empresa em sede de IVA, ou seja, se a empresa desempenha uma atividade isenta ou não isenta de IVA. Deverá ser indicada a periodicidade de IVA, ou seja, se a empresa estará sujeita à apresentação e pagamento de IVA mensal ou trimestral. A periodicidade de IVA dependerá da expectativa de volume de negócios para o primeiro ano de atividade da empresa. Depois, há que inscrever a sociedade e os seus órgãos sociais na Segurança Social. O prazo é de 10 dias após a notificação da Segurança Social. Este processo é realizado em papel, que deverá ser entregue em mão na Segurança Social ou então enviado por mail. É obrigatório informar se os gerentes da sociedade são ou não remunerados. Para proceder a esta inscrição, é necessário enviar a declaração de início de atividade nas finanças, o modelo da Segurança Social disponível online, a ata da deliberação sobre se os gerentes têm ou não remuneração, cópia da certidão permanente ou código de acesso online e cópia dos cartões de cidadão dos gerentes. Não esquecer também que em Portugal as empresas estão obrigadas a utilizar programas de faturação certificados pela autoridade tributária. Atenção que estes programas certificados estão elencados no site da autoridade tributária no link aqui indicado. Sugerimos que verifique se o seu programa de faturação está de facto certificado e cumpre os requisitos legais. Iniciada a atividade, a empresa terá que, de forma recorrente, cumprir obrigações, quer em termos de prazos, quer em termos de pagamentos de diversos impostos. A apresentação encontra-se organizada de acordo com as seguintes áreas: a área da faturação, o processamento de remunerações, o IRC e outras obrigações de reporte de informação contabilística e fiscal. Relativamente à faturação, como já foi referido, as empresas estão obrigadas a usar um software de faturação certificado, que poderá ser consultado no site do Portal das Finanças. De acordo com a legislação, designadamente o Código do IVA, as empresas deverão emitir as suas faturas até ao 5º dia útil seguinte à entrega dos bens ou à prestação dos serviços. As faturas devem cumprir um conjunto de formalidades, designadamente devem conter a data, ser numeradas sequencialmente e devem conter os nomes
números de identificação fiscais e sedes sociais das empresas, quer vendedora, quer compradora. Não esquecer a situação do enquadramento de IVA. A maioria das atividades desenvolvidas estão sujeitas à liquidação de IVA. Ter ainda também atenção às vendas intracomunitárias, ou seja, vendas efetuadas para países comunitários e para sujeitos passivos de IVA, estão isentas de IVA. No entanto, há que confirmar essa isenção no site do VIES, que permite validar o número de contribuinte do cliente intracomunitário. Ainda relativamente à faturação, deverá ser submetido no portal das finanças o chamado fecheiro SAFT-T da faturação até ao dia 20 do mês seguinte ao que se refere a faturação. Relativamente às remunerações e à contratação de colaboradores para a empresa. De acordo com a legislação, a comunicação da admissão de novos trabalhadores deve ser feito no site da Segurança Social nas 24 horas anteriores à data da contratação. Essa comunicação é feita indicando a data da contratação, o número de identificação da Segurança Social do colaborador, a sua data de nascimento e o tipo de contrato. Aconselha-se a elaboração de um contrato de trabalho. Depois, há que proceder ao processamento e pagamento das remunerações até ao final de cada mês. Para a empresa, os custos suportados são a remuneração bruta, multiplicada por 14 meses, tendo em conta o subsídio de Natal e o subsídio de férias, o chamado subsídio de alimentação, que não é obrigatório e que deve ser processado para 11 meses. Depois temos a segurança social por conta da empresa, que é de 23,75% sobre a remuneração bruta. Temos ainda a comparticipação que as empresas fazem para os fundos, que é de cerca de 1% da remuneração bruta. Para além destes custos, poderão ainda existir custos com outras remunerações e subsídios acrescidos da segurança social por conta da empresa. Relativamente às remunerações, está previsto na legislação nacional alguns subsídios e compensações sem tributação de IRS e Segurança Social. Essas remunerações ou compensações estão sujeitas a limites. Temos, por exemplo, o subsídio de alimentação, cujos limites indicamos de seguida, e temos também os quilómetros pagos a colaboradores e gerentes que desempenham atividade na empresa e que utilizam a sua viatura própria ao serviço da empresa. O pagamento de quilómetros a estes colaboradores e gerentes deve ser suportado por um boletim de itinerário. Para além disso, as sociedades podem também pagar ajudas de custo, que também não têm tributação, desde que dentro dos limites aqui indicados. Tal como os quilómetros, as ajudas de custo apenas podem ser pagas a colaboradores e devem ser sustentadas por um boletim de itinerário. O processamento de remunerações é feito mensalmente e está sujeito quer a obrigações de natureza declarativa, quer a pagamentos dos impostos. Temos, por exemplo, a Segurança Social, cuja guia de pagamento deve ser submetida até ao dia 10 do mês seguinte àquele a que as remunerações respeitam. O pagamento da Segurança Social deve ser feito até ao dia 20 do mês seguinte. Depois temos também o IRS por conta dos colaboradores. As empresas deverão submeter a designada declaração mensal de remunerações no site do Portal das Finanças até ao dia 10 do mês seguinte àquele a que respeitam as remunerações. O pagamento desse IRS deverá ser feito até ao dia 20 do mês seguinte. Relativamente aos fundos suportados pela empresa, a guia deverá ser submetida até ao dia 20 do mês seguinte e o pagamento também feito até ao dia 20 do mês seguinte. Relativamente ao IVA, há que terem atenção que as sociedades liquidam IVA pela emissão das faturas, mesmo que não as tenham ainda recebido,
e deduzem IVA pelas compras efetuadas. Só é possível deduzir IVA nas compras cuja fatura tenha o número de contribuinte do fornecedor. A fatura não deverá ser emitida ao consumidor final. Também chamar a atenção que há despesas suportadas pela sociedade cujo IVA não é dedutível, como por exemplo as despesas suportadas com viaturas ligeiras de passageiros. Como se referiu anteriormente, o prazo de entrega das declarações de IVA pode ser trimestral ou mensal, dependendo do volume de negócios da empresa. Caso seja trimestral, a entrega das declarações de IVA e o pagamento é feito até dia 15 do segundo mês seguinte ao período de reporte. Caso seja mensal, a entrega das declarações e o pagamento de IVA é feito até ao dia 10 do segundo mês seguinte ao período de reporte. Relativamente ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, vulgarmente designado por IRC, a empresa está sujeita a uma taxa de 21% sobre a matéria coletável. Existe neste momento um benefício para as PMEs e para os primeiros 15 mil euros de matéria coletável, sobre o qual incide uma taxa de 17%. O IRC é apurado uma vez por ano, até dia 31 de maio do ano seguinte, e informado às finanças por via do chamado Modelo 22. O pagamento de IRC, caso haja lugar a pagamento, é também feito até dia 31 de maio do ano seguinte, mas, entretanto, a empresa terá já feito adiantamentos no ano anterior, designadamente de pagamentos especiais por conta, de pagamentos por conta e, eventualmente, retenções na fonte. Relativamente ao apuramento da matéria coletável e do IRC, terem atenção que todas as despesas devem estar devidamente documentadas. Há despesas que, mesmo documentadas, não são aceitas fiscalmente, como, por exemplo, donativos feitos em entidades que não constam do Estatuto de Benefícios Fiscais. Há despesas que são aceitas fiscalmente, mas que estão sujeitas a uma tributação autónoma. É o exemplo das ajudas de custo que falámos anteriormente, dos quilómetros pagos a funcionários e das despesas com viaturas ligeiras de passageiros. Os prejuízos fiscais apurados num ano podem ser deduzidos durante os 12 anos seguintes, caso se trate de uma PME. Como se referiu anteriormente, a taxa de IRC é de 21%, havendo neste momento um benefício até aos 15 mil euros de matéria coletável, sobre o qual incide uma taxa mais reduzida de 17%. As tributações autónomas podem ir de 5% a 50%, dependendo do tipo de despesa. As tributações autónomas são agravadas em 10 pontos percentuais se a empresa apresentar prejuízo fiscal. Temos aqui um exemplo relativo às taxas de tributação autónoma para uma sociedade com matéria coletável positiva. Poderão visualizar na grelha as taxas a aplicar a cada um dos tipos de despesa. Neste slide vemos o mesmo tipo de despesa, mas caso a sociedade tenha um prejuízo fiscal. Como se referiu anteriormente, a taxa de tributação autónoma é agravada em 10 pontos percentuais. Relativamente ainda ao IRC, como se referiu anteriormente, a empresa está obrigada a fazer adiantamentos. Poderá fazer adiantamentos por via de retenções na fonte, efetuadas por empresas terceiras que pagam à sociedade determinado tipo de rendimentos, como por exemplo juros, rendas e royalties. Existem ainda adiantamentos efetuados por via dos chamados pagamentos por conta. As sociedades não fazem pagamentos por conta no primeiro ano de atividade da empresa. Os pagamentos por conta são determinados com base no imposto apurado no ano anterior e correspondem a cerca de 4/5 do imposto apurado no ano anterior.
Os pagamentos por conta são 3 e são efetuados nos prazos de 31 de julho, 30 de setembro e 15 de dezembro. Os pagamentos por conta são dedutíveis diretamente ao IRC e às tributações autónomas e, caso excedam o valor de imposto realmente apurado, são reembolsáveis pela autoridade tributária à sociedade. Temos ainda os chamados PECs, Pagamentos Especiais por Conta. As sociedades estão isentas nos 2 primeiros anos de atividade. A partir do 3º ano, o pagamento especial por conta corresponde a 1% do volume de negócios do ano anterior, deduzido do pagamento por conta do ano anterior. Caso haja lugar a PECs, eles deverão ser efetuados a 31 de março e a 31 de outubro. Têm a particularidade de não fazerem face, ou seja, de não deduzirem às tributações autónomas. São dedutíveis durante 6 anos, apenas para IRC, e não são reembolsáveis pela autoridade tributária, a não ser em caso de liquidação da sociedade. Por fim, deixa-se síntese dos reportes de informação contabilística e fiscal a efetuar de forma regular pela empresa. O SAFT da faturação submetido à autoridade tributária até dia 20 do mês seguinte, a declaração mensal de remunerações submetida à autoridade tributária e a declaração de remunerações submetida à Segurança Social até ao dia 10 do mês seguinte, as declarações periódicas de IVA submetidas à autoridade tributária até 2 meses após o período de referência do imposto, a realização da Assembleia Geral de Sócios, que deverá ser efetuada até dia 31 de março do ano seguinte, a submissão do modelo 22 e o pagamento do IRC até dia 31 de maio do ano seguinte, a submissão da informação empresarial simplificada submetida à autoridade tributária e à Conservatória do Registro Comercial até dia 15 de julho do ano seguinte, e a submissão do relatório único relativo à atividade social, submetida até dia 15 de abril do ano seguinte.